A autoimagem que a pessoa narcisista precisa sustentar é a de que ela é grandiosa. E quando essa sensação de perfeição, que ela tenta construir a todo custo, é arranhada pelas emoções negativas de outra pessoa, ela não pede desculpas. Ela simplesmente acusa o outro de ser manipulador. Muitas pessoas, muitos sobreviventes de relacionamentos narcisistas, já se sentiram em momentos onde lhes foi dito que eram demais, que não sabiam lidar com as coisas, ou foram chamados de intensos, de dramáticos, de raivosos. Esses rótulos surgem o tempo todo, minando nossa autoconfiança e nos fazendo questionar nossa própria sanidade. Hoje, vou compartilhar com você uma história. É a história de uma mulher que, ao longo de sua vida, esteve imersa em relacionamentos narcisistas. Ela cresceu com um pai narcisista. O outro genitor, sua mãe, era uma pessoa que poderia ser amorosa, mas estava tão perdida na tentativa de apaziguar o parceiro narcisista que, para a criança, a experiência foi de abandono. Ela só conseguiria entender e nomear isso muitos e muitos anos depois, já na vida adulta. Ela se lembra de ser extremamente protetora em relação à sua mãe, a figura parental mais saudável. Idealizar essa mãe foi parte do mecanismo que ela encontrou para sobreviver à dinâmica familiar. Anos mais tarde, ela teve que integrar as múltiplas verdades da sua história. Ela tinha uma mãe amorosa, que também sofria com o abuso narcisista do marido. E, por precisar constantemente acalmar e servir a esse parceiro, essa mãe simplesmente não estava disponível para a filha. Naquela época, ninguém falava sobre sistemas familiares narcisistas. Pelo contrário, o pai narcisista era frequentemente celebrado como o herói da família, por tudo que ele supostamente fazia por todos. E, para o mundo exterior, ele realmente parecia fazer muito. A criança, que hoje é esta mulher adulta, simultaneamente idealizava e temia essa figura paterna. A palavra confuso nem começa a descrever a situação. E eu tenho certeza de que muitos de vocês que me ouvem agora conhecem essa confusão de perto. Essa mulher recorda que, na infância, era uma criança super inteligente, empática, perceptiva, gentil e introspectiva. Mas ela nunca se sentiu plenamente segura. Ela não saberia dizer isso com essas palavras na época, mas hoje, ela entende. Ela também olha para trás e reconhece que, de vez em quando, não era frequente, mas ela se lembra vividamente, ela ficava muito, muito irritada, muito chateada, e tinha o que descrevia como surtos, grandes crises de birra. Ela disse que podia contar nos dedos de uma mão o número de vezes que isso aconteceu. No geral, ela era uma criança extremamente controlada e regulada. Mas, de vez em quando, a raiva transbordava. Algumas vezes, isso aconteceu na escola, e ela se meteu em problemas por isso. Até mesmo seus pais, às vezes, a chamavam de intensa, diziam que ela era raivosa. Tornou-se quase uma piada de família. Mas a verdade é que ela não era uma pessoa raivosa por natureza. Conforme foi crescendo, na adolescência e início da vida adulta, ela sentia essa raiva borbulhando dentro de si. Às vezes, escapava em comentários maldosos sobre colegas. Novamente, não era frequente, mas a sensação de raiva em relação às pessoas e aos seus relacionamentos estava sempre lá. A família manteve a narrativa de que ela era a intensa. Essa palavra a perseguiu. Na vida adulta, isso se manifestou mais como ansiedade. Ela ainda fazia alguns comentários ácidos, mas havia sempre aquela raiva latente que ela nunca conseguiu nomear. No entanto, na maior parte do tempo, ela não era uma pessoa zangada. Pelo contrário, era calorosa, empática, nunca se comportou de maneira arrogante e tinha muitos amigos. Mas a reputação, o rótulo de intensa, permaneceu. Foi somente na terapia que ela começou a desvendar tudo isso. Ela começou a perceber que aquilo nunca foi raiva, nem mesmo intensidade.
Era uma reação natural, quase biológica, ao abuso narcisista que sofria. Essas erupções de raiva eram pequenas fissuras na barragem de suas respostas habituais de submissão, congelamento e tentativa de agradar a todos ao seu redor. Já adulta, ela repetiu o padrão em outros relacionamentos. Casou-se com uma pessoa narcisista, se divorciou, teve outros parceiros narcisistas, colegas de trabalho narcisistas. Mas nunca os rotulou como tal. Nesses relacionamentos, ela era frequentemente vista como uma pessoa reclamona ou difícil. E ela se sentia frustrada, porque na verdade, ela era mestre em se conter, mesmo quando algo terrivelmente injusto, cruel ou sem empatia acontecia com ela. Mas, de vez em quando, ela simplesmente não conseguia mais segurar. E então, ela começou a acreditar na narrativa que criaram para ela, a de que era uma pessoa intensamente raivosa. Para compensar, ela se esforçava ainda mais para ser gentil com todos. Ela não queria que essa imagem de pessoa exigente e difícil se sustentasse. Então, ela se esforçava mais e mais para suprimir seus sentimentos, às vezes em detrimento de sua própria saúde. Em um caso extremo, ela ficou completamente em silêncio sobre um problema de saúde porque não queria ser vista como dramática. Acabou no hospital após desmaiar em público. Descobriu-se que ela havia desenvolvido uma infecção renal gravíssima. Reprimir seus sentimentos quase lhe custou a vida. Agora, imagine. Se alguém tivesse chegado para ela e dito claramente, olha, seu pai, seu parceiro, seu amigo. Eles são narcisistas. Eles nunca vão te ouvir. Eles nunca terão empatia por você ou assumirão a responsabilidade por seus atos. Seria doloroso ouvir isso, mas ela não teria se perdido na luta sem esperança de tentar não reagir a nada. E o desafio é que, em 95% do tempo, essa mulher não reagia. Ela se mantinha muito calma. O problema com o abuso narcisista, como muitos sabem, é que o mau comportamento muitas vezes acontece a portas fechadas, de maneiras sutis e silenciosas que nos devastam, mas que os outros não conseguem ver. Eles não veem alguém gritando ou batendo em você. Em vez disso, o que acontece é a morte por 1000 cortes. As dezenas de alfinetadas diárias, a recusa em dividir as responsabilidades, a irritação que demonstram se você pede a menor ajuda. Você se torna uma equipe de uma pessoa só. E então, um dia, você reage. E é nesse momento que você é chamado de intenso, reativo, dramático ou louco. Quando essa mulher estava em terapia de casal, ela inicialmente se sentiu segura. Pensou, ok, agora há um árbitro na sala. Se meu marido ficar raivoso, alguém vai ver e talvez me dizer que não estou louca. Mas quando o marido se irritou porque o terapeuta não estava sempre do seu lado, ele ficou agressivo. E a mulher, em um tom de voz urgente, disse ao terapeuta, você está vendo? Você vê o que ele está fazendo. Ela pensou que finalmente alguém veria a verdade e ela não se sentiria mais louca. Mas então, o terapeuta disse, uau, isso é muito intenso. Ele usou exatamente essa palavra. Você precisa diminuir o tom, em vez de apontar a crueldade nas palavras do marido. E para piorar, o terapeuta sugeriu, bem, talvez seu marido esteja reagindo porque você é muito intensa. A mulher se sentiu completamente derrotada. E a experiência dela não é a única. A persistência em rotular a vítima como intensa quando ela finalmente reage é uma tática de desvio incrivelmente eficaz para o abusador. Então, qual é a resposta? Honestamente, começa com autocompaixão. O mundo, como um todo, ainda não entende, ou talvez não queira entender, esses relacionamentos. Precisamos ser gentis conosco mesmos quando temos uma reação, que ainda assim é muito controlada, a circunstâncias extremamente manipuladoras e cruéis.
É um mistério por que estamos tão dispostos a deixar que as pessoas narcisistas saiam impunes com sua raiva, mas quando uma pessoa reage à raiva, aos insultos ou à manipulação de um narcisista, tendemos a chamar a pessoa que reage de intensa. Isso é gaslighting. E aqui entramos na parte mais sombria dessa dinâmica. Você está em um relacionamento narcisista, sendo constantemente invalidado. O resultado é que você se sente confuso e, acima de tudo, acredita que há algo de errado com você. Talvez você comece a pensar que é sensível demais, ou uma pessoa raivosa, exigente, carente, um verdadeiro problema. Seja qual for o rótulo, o gaslighting não é apenas sobre fazer você duvidar de suas memórias, mas sim de que há algo fundamentalmente errado com você. E quando isso acontece o suficiente, especialmente se começou na infância, esse rótulo se torna sua identidade. Para permanecer no relacionamento, você precisa comprar a ideia de que você é o louco, o egoísta, o problemático. E então, eles viram e dizem, ei, eu ainda te amo, apesar de você ser essa bagunça. O gaslighting deles é o que te deixou sentindo que há algo errado com você. E com o tempo, infelizmente, você começa a acreditar na manipulação. Onde as pessoas realmente ficam presas é quando acreditam em todas as coisas ruins. Sou muito sensível, sou dramático, sou uma confusão. A pessoa narcisista fortalece o laço traumático dizendo que está disposta a te amar, apesar de toda a bagunça que você é. E por baixo disso, está a mensagem: você tem sorte de ter me encontrado, porque ninguém mais te amara assim. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas ouvindo coisas como, você tem sorte que eu gosto de gente louca e dramática, por isso eu te amo. Nas famílias, você pode ouvir, nós amamos o caos dela, a sua inconstância. Isso impede que sejamos uma família chata. No trabalho, todo mundo precisa de alguém um pouco estranho para manter as reuniões interessantes. Nas amizades, nós amamos como ela é obsessiva, assim nada é esquecido nas viagens. É difícil de aturar, mas ainda a amamos. Mas a questão é que essas coisas que eles dizem, drama, caos, estranheza, obsessão, na verdade, não são verdade. É algo que eles dizem que você é, acusam você de ser, mas não é real. E com o tempo, de tanto repetirem, você se vê quase obrigado a acreditar para permanecer no relacionamento. E então, eles fazem parecer que estão te fazendo um favor por aturar algo que ou não é verdade sobre você, ou é um comportamento que só surge como uma forma de lidar com eles. Por exemplo, você se torna tal pessoa obcecada porque precisa cuidar de uma infinidade de detalhes que um amigo egoísta não se preocupa em resolver, e você evitou desastres por ser assim. A chave para sobreviver a esses relacionamentos é não acreditar na narrativa de gaslighting que estão te dando sobre quem você é. Porque se você ouve algo o suficiente, você começa a acreditar. Mas ao não comprar essa narrativa, você tem uma chance de lutar para ver o amor condicional e distorcido deles pelo que ele é. Um amor que diz eu te amo apesar de você ser carente ou eu amo o quão estranho você é. Isso te deixa sentindo que ninguém mais te aturaria e que você tem sorte por eles estarem ali. Relacionamentos narcisistas são onde o amor saudável vai para morrer. Não é apenas insalubre, é distorcido. Preste atenção a essa dinâmica. Quando lhe disserem que você é algo que não parece certo, que não se encaixa em você, analise e pergunte, de onde veio essa caracterização? Porque essa é muitas vezes a ficção que faz parte de toda a bagunça do gaslighting. E se eles dizem que é por isso que te amam, porque você é bagunçado, carente e louco, e essas coisas não são verdade, então a equação inteira está desequilibrada. Eles te amam por algo que não é real. O que diabos isso significa? Curar é sobre saber quem você é. E quanto mais aprendemos isso, menos vulneráveis somos a internalizar as narrativas falsas que ouvimos.
E sobre as emoções? Nos relacionamentos narcisistas, suas emoções, se não morrem completamente, serão terrivelmente abusadas. Pense nisso. O que aconteceu quando você expressou uma emoção genuína em seu relacionamento narcisista? Vou arriscar alguns palpites. Você foi ridicularizado, tratado com desprezo, gritaram com você, disseram que você estava exagerando, que era sensível demais, que não tinha o direito de sentir aquilo. E aqui está a acusação final. Ao mostrar uma emoção genuína, você estava sendo manipulador. Suas lágrimas, sua raiva, seu nervosismo. Tudo era visto como uma tentativa de puni-los, de chateá-los, de fazê-los se sentirem mal. Sua emoção real, eles a descartam como manipulação porque não gostam de como isso os faz sentir. O efeito disso é que a maioria das pessoas em relacionamentos narcisistas lentamente começa a expressar cada vez menos emoção. Elas se retraem, se sentem entorpecidas. Faz sentido. Não há motivo para mostrar emoção. Na verdade, é arriscado. Mas aqui está a armadilha. Quando você começa, com o tempo, a mostrar menos emoção e, na essência, a se desconectar, eles podem se virar e dizer que você está sendo manipulador por não estar presente. É uma situação sem saída. Se você expressa emoção, é manipulador. Se você não expressa emoção, também é manipulador. Lembre-se sempre da regra número 1 nesses relacionamentos: você não pode vencer. As regras são deles. E a aceitação radical significa reconhecer isso. Não significa que você gosta, mas que você entende a natureza desses relacionamentos. Essa acusação de que sua emoção é manipulação é, como você já deve ter adivinhado, uma projeção. Pessoas narcisistas projetam sua própria manipulação nos outros. Em vez de lidar com a vergonha de serem pessoas manipuladoras, elas simplesmente chamam os outros de manipuladores. A aceitação radical é simplesmente reconhecer que, de qualquer forma, a emoção não terá lugar neste relacionamento. A imagem que a pessoa narcisista precisa sustentar é a de que ela é grandiosa. E quando essa sensação de perfeição é arranhada pelas suas emoções negativas, a culpa nunca será dela. É por isso que é tão importante que você encontre espaços seguros para levar essa emoção genuína. Porque, em última análise, não há espaço seguro para levar essas emoções em um relacionamento narcisista. Finalmente, vamos tocar no assunto mais difícil de todos, o afastamento da família. Ninguém quer se afastar de sua família. Para aqueles de vocês que cortaram o contato com sua família de origem, eu pergunto, foi uma decisão fácil? Você tomou essa decisão após uma única briga? Minha aposta é que não. Você cortou o contato por causa de um acúmulo infinito de feridas, invalidações, em alguns casos, abuso e trauma francos que eram revividos toda vez que você estava com eles. No final, tornou-se uma escolha entre sua identidade, sua saúde mental, seu bem-estar. E continuar um contato por obrigação ou culpa. Na cultura brasileira, onde os laços familiares são tão valorizados, onde o almoço de domingo é sagrado e a ideia de honrar pai e mãe é profundamente enraizada, a decisão de se afastar é carregada de uma vergonha e um estigma imensos. A sociedade muitas vezes julga, sem entender a profundidade da dor que leva a uma escolha tão drástica. Dizem, mas é sua família. Como se o sangue, por si só, apagasse anos de sofrimento. A verdade é que ter uma família é uma questão de sorte. Algumas pessoas têm muita sorte. Nascem de pais amorosos, presentes e gentis. Outras nascem de pais narcisistas, cruéis, que colocam suas próprias necessidades antes das de seus filhos. Isso é apenas má sorte. A criança não é responsável pela incapacidade de seus pais de serem pais. Então,
quando as pessoas adotam a postura de que você deve manter contato, não importa o mal que isso lhe cause, elas estão, na verdade, dizendo para você continuar jogando com as cartas ruins que recebeu, mesmo que o jogo esteja te destruindo. O que acontece na infância é diferente. O tratamento de silêncio, a negligência, o abuso emocional. Na infância, isso é letal. Aterroriza uma criança que teme genuinamente que seus pais desapareçam. Então, a criança fará qualquer coisa para acabar com esse sofrimento, e lentamente, ela é subjugada a um ciclo de ser o suprimento narcísico de seus pais. Os pais não vão mudar. Para algumas pessoas, o não contato é o único caminho a seguir. E mesmo que um dia esses pais reconheçam seus erros com um simples "eu errei", mas isso foi no passado, não é trabalho do filho, seja ele criança ou adulto, curar as feridas que eles causaram. Temos apenas uma chance na infância. As feridas desse tempo, embora possam ser tratadas, nunca desaparecem completamente. Não existe uma solução fácil. Para algumas pessoas, a única maneira de manter uma vida adulta saudável é cortar o contato. E em vez de envergonhar as pessoas que tomam uma decisão incrivelmente difícil, talvez todos nós precisemos fazer uma pausa e realmente ouvir suas histórias. Se esta reflexão foi útil para você de alguma forma, considere compartilhá-la. Você pode ajudar alguém a encontrar a clareza que procura. A cura começa com o conhecimento e a validação de que você não está sozinho. Sua experiência